Ele é graduado em marketing pelo Senac, profissional executivo e coach formado pela Sociedade Gaúcha de Coach, possui 19 anos de experiência em empresas de tecnologia e comunicação, como o Grupo RBS, Atento do Brasil e Dell. Tiago é analista comportamental DISC, com certificação avançada pela eTalent. É fundador proprietário da Potencialize-se, Talentos e Expansão, professor do Senac para curso de Gestão, Liderança e Vendas. Também é professor de curso de Liderança e Empreendedorismo na Escola de Caxias, escola chamada Criativa. E é professor aqui no MBA da FAMAC também, no MBA de Trade Marketing. Realizador da certificação em coach pelo Senac RS. Tiago, vamos lá. Obrigado, meu velho. Valeu. Uau, agora eu vou com tudo, então, né? Com essa recepção aí, meu Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar o... Tá com o pointer aí? Tá. Gente, bom dia, então, agora para todos. Eu cumprimentei alguns individualmente. É uma alegria estar aqui, levantando essa bandeira do neurocoaching aqui, junto com os meus colegas ao longo do dia, né? Ver o Tiago falar essas coisas que a gente conversou muito ano passado. Então, a primeira turma, como eu botei ali, eu tenho orgulho de dizer, né, que eu fui o co-idealizador junto com o Tiago, embora o Tiago tenha anos de estudo, né, nessa área de desenvolvimento de ferramentas neurocientíficas, de identificar as questões do cérebro, né, da nossa biologia, do quanto que isso pode muitas vezes e com certeza influenciar o nosso comportamento. Ele precisava, naquele momento ali, ele precisava talvez de um outro louco para se sentir incomodado como ele em várias coisas que a gente via no mercado com relação a desenvolvimento humano, coaching, mentoring, consultoria, né? E aí a gente conversou e a gente se incomodou com aquilo juntos, num bom sentido, disse, vamos botar essa formação no ar. E aí a gente começou esse trabalho, né? Fizemos juntos 5 formações, né, Tiago? Acho que foram 5 turmas. 4, agora foi a 5ª. E a partir de agora a gente está fazendo caminhos diferentes, mas pelo mesmo propósito. Aliás, está aqui o nome da palestra, né? Então, o alinhamento ele segue existindo, a parceria segue existindo. Hoje eu estou atuando direto como neurocoaching, aliás, já avisando para vocês, né, já que o Tiago falou da promoção, antes que eu me esqueça. E a gente está inaugurando aí o primeiro neurocoaching em grupo, então que vai chamar Plataforma. Então, plataforma, né, tem muito a ver, porque é a base, né, a plataforma para lançar, né, as pessoas rumo àquilo que elas buscam na vida delas, né, e a gente vai fazer o neurocoaching em grupo. Vão ser grupos pequenos, no máximo 8 pessoas, encontros já desenhados, que se conclui com os 30 dias insanos, mas eu não vou falar sobre isso aqui, obviamente. E é óbvio, né, homologado aí pela Infinity, pelo Tiago Tabajara, então com essa assinatura assinada embaixo aí para a gente fazer esse trabalho, não tem como não dar certo. Bom, então tá, gente, vamos lá. Viva de propósito, o que será isso, né? Quando eu falo o viver de propósito, o que veio na minha cabeça foi uma palavra que normalmente vincula com o propósito, que é birra. Que viva fazer de propósito, sabe? O próprio Tiago falou assim, minha palestra vai ser a última, fiz de propósito. Né? O que ele falou? Pô, eu fiz para, né, sacanear, ou das duas uma, ou o pessoal vai ficar até o final, ou de repente, eu não vou ficar vendo esse cara, é óbvio que todo mundo vai querer ficar até o final, né? Mas olha a forma como ele usou a palavra propósito, né? Então a provocação foi um pouco essa, é a gente viver de propósito, a gente ir contra um monte de regra, porque para a gente viver de propósito, a gente tem que, de verdade, quebrar com um monte de coisa que um monte de gente impõe para a gente fazer. Então, como é isso, né? Como é que eu vou pegar e viver de propósito, viver de verdade, não sobreviver? E aí, por isso que eu trouxe esse tema. Bom, o Tiago fez a minha apresentação ali, a gente fica... Quando tem outra pessoa apresentando, a gente fica com vergonha até. Eu fiquei um pouco tímido, né? Quem vê eu falando, acho que não tem vergonha, mas eu fico tímido. Mas eu trouxe esses detalhes do meu currículo, vamos dizer assim, e eu não vou ler eles de novo, algumas coisas que o Tiago falou, tem bem menos do que o Tiago falou aqui, porque quando eu estava montando a apresentação, eu olhei assim, essas são as coisas que nos últimos 5 anos aconteceram, eu fiz na minha vida de propósito. Sabe? Não foi, assim, eu vou tirar uma coisa daqui, tá? Que é a minha graduação em marketing, que faz 10 anos já, que acho que ali eu estava indo, sabe? Tá, tem que ter uma graduação. Eu adorei fazer o meu curso, adorei a instituição que eu estudei, tudo certo, mas não era propósito. Não era propósito. A partir daí, várias coisas aconteceram
e foram de propósito. E essas aqui especialmente. Tá? Especialmente essas aqui que eu destaco, mais ou menos por uma linha de tempo. E dentro da minha apresentação, acho que a parte mais legal do currículo é essa: estou vivendo de propósito. Né? Então, que a gente consiga discutir sobre esse assunto mais hoje. Tem meu cartão aí em algumas sacolinhas, não sei se estão em todas, mas aqui está o meu contato também, então quem quiser anotar, me adiciona no Face, me adiciona, né, me chama no WhatsApp, eu estou sempre à disposição, né, para conversar, principalmente quando o assunto for esse que a gente está debatendo hoje, desenvolvimento humano. Opa, deixa eu voltar aqui que o Johnny tirar uma fotinha. Tá bom? Vamos lá, 30 minutos para o Thiago fala pelos cotovelos. Vamos ver como é que vai ser isso. Gente, eu começo a palestra mostrando essa imagem desse filósofo, e eu não vou me arriscar aqui a falar de filosofia, afinal de contas temos um palestrante aqui que é filósofo, o Ed Viggs, que vai falar para vocês à tarde. Eu já pedi autorização para ele de fazer essa menção aqui, né? Mas que eu vou explicar para vocês o que tem a ver com a palestra. Bom, John Paul Sartre, né, em 1946... ele bota essa frase, né? A existência precede a essência. E a gente ouve tanto falar, busque a essência, busque a essência, busque a essência. E às vezes as pessoas meio que piram. Buscar a essência, o que é isso? Qual é a minha essência? E a gente fica, sabe, batendo, e o que é isso, né? Minha essência. E essa frase dele, para mim, é um alento, assim. Porque eu acredito que faz todo sentido, né? A existência preceder a essência. Porque, de verdade, se tu quer construir o teu propósito, tu tem que viver. Tu tem que cair, tu tem que levantar, tu tem que ganhar, tu tem que perder, tu tem que tropeçar, tem que doer. Vai acontecer isso. Tu tem que existir. E para existir, só essa palavra parece ser tão fácil, tá, mano? Se existir, depende, né? A gente pode ser só uma brisa pelo mundo. Pode fazer que nem eu costumo dizer nos treinamentos, que nem a música lá, né? Que eu só gosto da música no churrasco de final de semana lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Então, de verdade, então não vivo essa música, né? Só para curtir mesmo a melodia, porque a letra eu não concordo com ela. Mas então, a gente precisa existir, né? A existência precede a essência. A partir da nossa existência, a partir de todas essas lutas que a gente trava, das vitórias, dos aprendizados, das oportunidades que o mundo nos dá, porque eu posso enxergar como a crise, né, que aliás já virou uma frase feita. Agora está tendo uma onda que assim, ó, antigamente quando a gente não tinha muito assunto com pessoas que a gente não conhecia, né, principalmente com, por exemplo, taxista. Eu entrava num táxi, eu viajava bastante a trabalho, nas empresas que eu trabalhava, eu pegava táxi em vários lugares do Brasil, e às vezes não tinha assunto, né? Ah, fala do tempo. Ah, como é que está o tempo hoje? É o tipo de assunto quando não tem o que falar, fala do tempo. Hoje em dia é a crise. Tu não tem muito o que falar, tu está com uma pessoa que tu não conhece, puxa o assunto da crise. Tá difícil, né? Bah, daí deu, né? Aí, empatia total. Só que, gente, isso é péssimo. Fala do tempo, então. Melhor falar do tempo. Fala do tempo, porque... né? Porque daí tranquilo, né? Porque quando a gente fica falando da crise, aí vira todo mundo se contagia, né? E aí, enfim, a gente fica refém. A gente fica assim, não tem o que fazer. Então, eu estou discutindo uma coisa que aparentemente não tem o que fazer. Então, ok, vamos ficar aqui chorando junto. E, na verdade, a gente precisa, sim, ver a nossa parcela de culpa, mas também, principalmente, a de solução. Para tudo que a gente encontra, né, de dificuldade, o que eu posso fazer de diferente? Então, a gente precisa existir para que a gente chegue na nossa essência. É isso que eu acredito. Aí Sartre também fala que o que importa não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Olha que legal isso. Não importa o que fazem do homem. Não importa o que fazem do Brasil. Não importa o que fazem do brasileiro. Mas o que o brasileiro faz do que fizeram dele. Então, a gente tem a oportunidade, né? A gente tem uma baita oportunidade de pegar todos os ventos contra, que muitas vezes são muito menos do que os ventos a favor, mas fazer deles, de alguma forma, um impulso. Mas como fazer um impulso, Thiago? Que história é essa? Gente, eu acredito que propósito, eu uso muito essa palavra, e ontem até, não é minha área, não sou engenheiro, não sou uma pessoa dessa área, né? Estou só me aventurando aqui. Falei de filosofia, não sou filósofo, agora vou falar de engenharia. Mas eu digo que propósito é um dínamo interno.
E falando bem no resumo o que é dínamo, os mais antigos talvez lembrem, e que gostam de bicicleta como eu, vão lembrar do dínamo, que era para acender o farol ou a sinaleira da bicicleta. Com o movimento da roda, gerava energia e acendia a luz. Ou seja, um dínamo é um dispositivo que, através de uma energia mecânica, transforma em uma energia elétrica. Né? Então, quando eu falo que... quando eu cito Sartre, falando de a existência precede a essência, a gente precisa existir, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer coisas. E se a gente conseguir entender o que é o propósito, a gente desperta esse dínamo interno. E ele se retroalimenta. E a gente gera energia. Sabe? Aquele tropeço vai ser de verdade para a gente andar mais rápido. E, no máximo, dar uma sacudida na poeira que a gente vai ter levado daquele tombo que a gente ergueu de novo. Mas é para dar mais força. É para dar mais força. E aqui tem uma lição de resiliência, né? Então, assim, o que eu faço com as dificuldades que eu passo? Qual é o aprendizado que eu pego? Mas vamos lá, nós vamos chegar no propósito. Aí eu quero mostrar essa figura aqui. Madre Teresa. Alguns gostam, alguns não gostam, alguns acham que ela é boa, outros acham que não. Né? Mas falando aqui dessa pessoa, tá? O que vocês acham? Vocês acham que ela fazia o que gostava? Amava o que fazia. Legal, né? E por quais ou por qual causa ela lutava? Se vocês fossem ver assim, que coisas ela queria ver no mundo, que ela idealizava que acontecesse, baseado nisso que ela amava fazer. O que vocês acham? Vida, queria ver vida manifestada no mundo. Que mais? Amor, os menos favorecidos tendo oportunidade, compaixão, igualdade, ótimo. Oi? Empatia. Isso ela fazia, mas ao mesmo tempo ela queria ver no mundo, né? Aliás, aqui tem uma frase dela que eu acho muito legal, tem muito a ver com a área de vários de nós aqui, né? Que é o coaching. Então, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E é verdade, né? Aliás, o tempo está passando, né? O tempo está passando. A gente desperdiça com tanta coisa. Uma delas é essa, em julgar. A gente perde muito tempo julgando. Mas ela queria ver coisas manifestadas no mundo. Vocês citaram brilhantemente. Tenho certeza que tinham outras tantas que ela gostaria de ver manifestado no mundo. E o mais importante, ela gostava do que ela fazia. Né? Ok. Vou mostrar uma outra pessoa aqui. Foi difícil achar uma foto diferente desse cara que não fosse ele segurando o queixinho. Ele deve odiar, seja onde ele está. Por que só tem essa foto minha? Por que eu tirei essa foto? Tudo assim, ó. Então, o Steve Jobs, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. O tempo está passando, né? As duas frases, aliás, falam muito deste tempo, né? Tu perde tempo em julgar. Aqui, se tu deixou teu sonho para trás, teu futuro deixa de existir. E esse cara gostava do que ele fazia? Muito. Muito, né? Bom, quem já viu a história dele, eu acho que a maioria já viu, né? É fantástico, né? Será que ele fazia o que ele fazia para ser rico? Né? E o que vocês acham bom, ele gostava do que ele fazia muito, ele não estava fazendo isso para ser rico, e ele também, enfim, aí o que ele queria ver manifestado no mundo? O que vocês acham? O que define? Ele batalhava pelo quê? O que vocês acham que todo o legado que ele deixou hoje, ou até mesmo em vida, o que ele esperava que o mundo respondesse, ou que ele pudesse contribuir para a humanidade? Quebrar as regras, que tu falou, Jânio? Evolução. Fazer o que se ama. Muita gente se inspira também em buscar isso, né? Muita coisa de propósito.
Todos. Na história dele, inclusive, muita gente que trabalhou com ele dizia que ele era uma pessoa difícil, né, de conviver, porque ele ficava incomodado, porque não era por... parecia até que ele menosprezava, né, mas na verdade não é. Ele acreditava tanto que todo mundo tinha uma condição tão boa quanto a dele, que quando a pessoa não fazia, aquilo ali chegava a ser agressivo para as pessoas, né? Porque é aquilo. Quando a gente começa a encaixar esse dínamo e viver de propósito, eu diria que um dos ônus disso é tu identificar pessoas que podem estar voando tanto quanto tu e que estão patinando. E tu tem que ver como tu vai corresponder com o ambiente dessa forma. Porque às vezes tu pode parecer agressivo. Ou talvez algumas pessoas até pensem, identifiquem alguma certa soberba. Mas eu penso que a postura do Jobs era justamente por acreditar. Poxa, como é que tu não está vendo isso? Como é que tu não consegue perceber? Né? Ou seja, ele já tinha, já estava claro para ele. Foi demitido da própria empresa, criou outra, né? Revolucionou a indústria aí do celular, smartphone, enfim, mudou, quebrou as regras. Quebrou regras, né? Voltou por cima, né? Mostrou que ele era a melhor pessoa. Questionou as regras. Porque quando a gente tem um propósito que vem de dentro, e se a gente existe, e a gente aprende com todas as lutas, a gente cresce com elas, a gente define isso em um propósito, a gente fica mais disposto a quebrar regras. Claro, porque a gente vai ver muito, eu não vou entrar nesse detalhe, mas certamente a gente vai ver muito ao longo do nosso dia, nós somos seres biológicos e psicológicos, ou seja, a gente é influenciado pelo meio, pelo ambiente, tudo que a gente vive, tudo que a gente absorve, né? E a gente também traz coisas aqui, né? No sangue. A gente é influenciado. E muitas coisas que são biológicas nos fazem ter o mesmo comportamento sempre. É caro mudar de comportamento. É caro. Né? Aí a gente entra numa questão, o Thiago traz bastante, a gente fala muito nas lives, talvez vocês já tenham ouvido, que é a questão do custo metabólico. Então, quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, o nosso corpo ele calcula a despesa que isso vai dar. Né? O nosso cérebro consome muita caloria, é um órgão pequeno, mas que gasta muito. E aí, como é que a gente faz para viver de propósito? Será que, de verdade, esse propósito que eu tenho, do que eu quero vencer, do que eu quero trabalhar, do que eu quero passar, mesmo que tenham dificuldades, ou que me faça questionar, que me faça também revolucionar, né? Quão caro é isso? Quão caro é isso? E, às vezes, eu vou usar... Né? Muitas vezes, quando isso não está tão claro, a gente procrastina, a gente deixa de fazer, a gente vai comer um chocolate em vez de fazer aquilo que é importante, a gente liga a TV, né? E a gente se culpa. Tudo isso tem a ver com a nossa biologia. E a gente acha que a gente está, muitas vezes, decidindo racionalmente isso. Então, propósito tem a ver com trazer a consciência. Como é que eu me conscientizo do que é importante para mim? E o meu desafio aqui hoje, gente, e que bom que o Thiago disse que na sacolinha ali tem um bloquinho, então quem quiser, eu vou ter aqui 3 passos para vocês criarem um propósito de vocês. Ou pelo menos tirar de dentro de vocês, porque já está aí. Topam? É muita pretensão, né? Eu falei de filosofia, falei de engenharia, agora eu quero fazer vocês escreverem um propósito. Esse Thiago não vale nada mesmo. Mas vamos lá. Bom, a gente já falou, né? Mas o que os dois tinham em comum? A resposta você já tem. O que eles dois tinham em comum? O que vocês acham? Amavam o que faziam. Propósito. Né? Por amar o que faziam. Os dois tinham propósito. Óbvio que eram diferentes os propósitos deles, mas os dois tinham um propósito. Eu nem sei se tem escrito em algum lugar. Talvez tenha, talvez alguém tenha. Talvez alguém seja mais fã do que humano, por exemplo, do Steve Jobs, que eu também sou. Né? Eu não sei se tem escrito... eu não sei se tem escrito o propósito dele, mas ele tinha propósito. Ele tinha. Com tudo isso que vocês disseram agora a respeito dele, a Madre Teresa também, com tudo que vocês disseram, ela tinha propósito. Tem um livro que conta a história da Madre Teresa, que ela viveu anos
com uma crise gigantesca de fé. Que ela fazia, ela se doava, ela se sacrificava, ela se doava, ela se dedicava, e ela não conseguia ouvir Deus. Né? As orações dela, ela se incomodava com a entrega que ela fazia. Ela se sentia sozinha. Onde é que está Deus? Mas ela seguia fazendo. Então, o propósito, ele não é uma coisa espiritual, ele não é uma luz que vem de fora. Né? Ele é algo que realmente a gente constrói. Do nada? Não. Constrói da nossa existência. Constrói das nossas quedas, das nossas vitórias, da nossa vida. E a pergunta é se vocês têm um propósito. Eu acredito que alguns tenham. Né? Até eu tenho vários colegas coaches aqui, a gente trabalha muito isso, tenho certeza. Mas nós vamos avançar. Então, qual é o seu propósito? Para a gente entender qual é o propósito de alguém, aí eu trago essa figura, né? Uma outra pessoa, um ícone, né? Brilhante. Mas eu não vou falar nenhuma frase dele, tem várias frases deles. Eu trago aqui do lado o conceito do que é propósito, tá? Olha lá, ó. Intenção, projeto, desígnio. Para que eu estou designado? Eu estou designado por quê na minha vida? Aquilo que se busca alcançar. Um intuito, um objetivo, uma finalidade. A gente pode trazer também sinônimos de propósito, causa, missão. Qual é a tua missão? Também é uma pergunta que pode ser feita quando a gente fala de propósito. Qual é a tua missão? Tua missão da tua vida. E aí nós vamos trabalhar agora, gente. Vamos lá, vamos aproveitar esses últimos 10 minutos aqui. Primeiro ponto. Qual é sua principal competência? Aquilo que você faz de melhor. Qual é a sua principal competência, aquilo que você faz de melhor? Anota isso. Para ajudar vocês, até porque o nosso tempo é curto, eu vou dar uma cola. Não precisa ser nada do que está aqui, tá? Essa é só uma cola. Tenta identificar uma palavra-chave que tem a ver com algo que vocês fazem muito bem feito. E escrevam no papel. Tá? Conseguiram? Uma palavra-chave. Pode estar aqui ou pode ser alguma outra que vocês tragam. Mas já começa com movimento. Ó, todos são verbos, viu? Fazer, conectar, iniciar, trabalhar, liderar. Então, se não for nenhuma dessas, façam a de vocês, mas que dê esse sentido de ação. Tá? Vamos para a próxima. O que você gosta de fazer? É diferente do que você sabe fazer. Às vezes tem coisa que a gente ama fazer e não está fazendo, por algum motivo. Pode até ser pelo que o ambiente me impõe, e eu não estou fazendo. Mas o que tu ama fazer? Tá? Eu vou dar uma cola para vocês também. Não precisa, obviamente, estar nada do que está aqui, pode ser outra coisa. Mas, por exemplo, orientar crianças, coordenar grupos, administrar o potencial humano, fazer descobertas, gerar equilíbrio. Escolham uma, vai lá, no máximo 2, tá? Dá até para escolher 2 aí. Orquestrar esforços coletivos, gerar equilíbrio, realizar sonhos. Ok? Então tá. E a gente vai para o terceiro ponto. O que você gostaria de ver manifestado no mundo? Olha só, a gente falou das 2 pessoas que a gente usou de referência, o que vocês imaginavam. Ficou muito claro para vocês o que essas pessoas queriam entregar para o mundo. Então, obviamente, que eu tenho certeza que cada um, a respeito de si próprio, vai poder trazer o que vocês gostariam. Tem uma cola aqui também. Tem algum... Aliás, muito legal, tem várias palavras que vocês disseram, tá? Que estão ali. Tem várias palavras que vocês disseram. Escolham 3. 3 palavras dessas, ou outras que vocês pensaram, tá? Podem até ter se identificado lá com a Maria Tereza ou com o Steve Jobs. Escolham 3, tá? Quem quiser tirar foto ali e olhar depois. Ok? Calmo. Perfeição. Perfeição. Não está ali essa palavra? Está ali também, né? Muito, muito. Tinha que ser perfeito tudo. Muito, muito, com certeza. Com certeza. E ele queria que as pessoas fossem assim também, né?
É isso. Anotaram aí? E aí, gente, o que vocês vão fazer? Meu propósito é... Pode escrever a frase. E bota primeiro verbo ali que vocês anotaram. Meu propósito é... Dá um. Isso. Através de... Tu pode botar através de ou por meio de, tá? Como tu preferir. Através de ou por meio de. E aí bota ali o que você gostaria de... O que você gosta de fazer, ou gostaria de fazer. Até 2 coisas, pode botar vírgula daí. Para ajudar a construir um mundo... Pode trocar mundo por sociedade. Construir um mundo em que prevaleçam... E bota as 3 palavras que vocês anotaram no final. Vocês viram aqui? Deixa eu ver onde é que é aqui o infra. Ó, aqui é o 1, tá? Palavra do 1. Aqui é da parte 2. E aqui são as 3 palavras da parte 3. Tá? Vamos lá. Quem tiver a frase aí fizer sentido, tá? Porque assim, o que eu quero falar sobre isso? Isso aqui é o primeiro passo. Se vai ser de verdade o propósito de vocês a partir de agora ou não, esse é um outro detalhe. A gente precisa ter essa frase. Como é que a gente vai exercitar isso no dia a dia? Quanto que isso vai ou não fazer sentido? A minha primeira vez que eu montei o meu propósito, e eu fiz através dessa sequência que eu estou ensinando para vocês, não ficou tão redondo, mas fez sentido. E aí, no dia a dia, né, de 5 anos para cá, no dia a dia, eu vi o quanto que isso faz diferença. Quanto que isso faz diferença. Alguém já montou a frase aí? Fez sentido? Fez? Alguém quer falar a sua frase? Meu propósito é criar, através do otimismo, equilíbrio, leveza e positividade. Fez sentido? Parabéns. Muito legal. Parabéns pelo teu propósito. Que bom. Desculpa, tu é azul? Romeu. Professor Romeu, né? Legal. Romeu, parabéns. Muito legal. Quem mais? Quem mais quer falar seu propósito aí? Se fez sentido. Alguém mais quer compartilhar? Por favor, Lé. Um mundo... Que legal, Léa. Parabéns. Sensacional. Pessoal, para quem ainda... Depois eu quero compartilhar, a gente vai estar aí o dia todo. Tragam, gente, vamos ler junto, tá, essa frase. Eu quero ajudar vocês. Eu quero mostrar para vocês que isso realmente faz sentido. Tá? Eu quero aqui é uma imagem, uma foto minha de um legado aí que aconteceu esse ano também, muito legal, tão importante quanto o neurocoaching, que é a certificação em coaching do Senac. Então, foi uma bandeira aí que eu trouxe para dentro da instituição, a gente já formou mais de 40 coaches, né? E aqui é uma das aulas, e de verdade isso tem muito a ver com o que eu vivo. Eu não deu tempo agora de contar da minha história, eu quis entregar algo que de verdade vocês pudessem levar depois da palestra, mas eu trabalho há 5 anos, eu formei a minha empresa, eu saí de uma empresa que eu tinha um salário de R$15 mil, e eu optei por fazer essa movimentação, onde realmente esse salário ele não é contínuo, né? Claro que como empreendedor me possibilita eu ter ganhos maiores e muitas vezes menores. Aqui tem muitos empreendedores, vocês sabem como é a luta disso, mas eu posso dizer para vocês que, graças ao meu propósito, eu enfrento as dificuldades que eu preciso enfrentar. Meu propósito é conectar pessoas através do conhecimento para criar um mundo onde prevaleçam confiança, trabalho e amor ao próximo. E aí, se vocês quiserem e acharem que valeu a pena e faz sentido o propósito de vocês, escrevam o propósito de vocês nas redes sociais e botem essa hashtag Vivo de Propósito. E que possam bater no peito e dizer, eu vivo de propósito. Porque eu posso dizer isso com muito orgulho. E espero que vários de vocês tenham conseguido chegar nessa chave tão importante que é para a vida de cada um. Muito obrigado.